Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar o segundo ônibus do Conan lançado pela editora Mitos. Na verdade eu vou comentar o segundo ato desse ônibus, vamos chamar assim. Porque em cada ônibus desse aqui nós temos o equivalente a 3 encadernados desse Conan Dark Horse. Nesse segundo ônibus nós teríamos os encadernados 3, 4 e 5. Porque no primeiro ônibus foram os encadernados 0, 1 e 2. Os encadernados que estão aqui seria A Torre do Elefante e Outras Histórias, o que eu já comentei. Agora, o Hall dos Mortos, na verdade, sempre confundo, né? O Salão dos Mortos e Outras Histórias. E, por fim, Inimigos em Casa e Outras Histórias, né? Hoje eu vou comentar o Salão dos Mortos e Outras Histórias. Dê uma olhada, esse encadernado na versão lá dos Estados Unidos, o Salão dos Mortos e Outras Histórias, teria edições, porque isso é originalmente mensal, né? 24, 25, 29, 30, 31, 33 e 34. Alguém pode perguntar sobre esses saltos de edições. É porque isso aconteceu no Conan Dark Horse, né? O encadernado 0 é composto por histórias da juventude do Conan, que tem um outro desenhista, que é o Greg Ruth. Essas histórias aqui da revista mensal, a história regular, vamos colocar, são desenhadas pelo Cary Nord. Então essas histórias da juventude do Conan intercalavam às vezes, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o Salão dos Mortos e Outras Histórias. Aqui é o momento que nós vemos o fim da Era Busiek. Nessa sequência, nesse arco, nós temos 3 roteiristas. O próprio Kurt Busiek, o Mike Mignola, o criador do Hellboy, e o Timothy Truman, que vai ser o herdeiro do Busiek, que vai seguir a série aí durante bastante tempo. Vou dizer o seguinte, embora eu curta o trabalho do Timothy Truman, eu julgo que isso aqui é o ponto mais baixo da série até agora. Realmente para mim é isso, né? Aqui nós temos o ponto mais baixo. É ruim? Não, tá longe de ser ruim, mas está aquém do que nós víamos antes. E por quê? Porque é uma certa pegada autoral nesse projeto do Kurt Busiek com Conan, pelo menos na minha leitura. Eu imagino que a saída dele pode ter sido um pouquinho traumática por isso. Por quê, né? Ele fez essa montagem um pouco cronológica, inicial, a partir dos contos do Robert Howard. Então, nesse momento de transição, imagino que a coisa estivesse confusa do ponto de vista editorial. Tanto que são 3 roteiristas, o Busiek, o Mignola e o Timothy Truman, né? Então a coisa fica um pouco confusa e fica aquém. Os desenhos continuam do Cary Nord. O Cary Nord mantém com os 3 roteiristas, ele fica com a arte, entendeu? Mas vamos lá. Embora continue legal, essa transição, como eu disse, ela tem seus problemas. Daqui a pouco eu vou mencionar. A história aqui é uma história pós-Torre do Elefante. Nós tivemos o Conan ainda como ladrão. O Conan teve vários momentos na sua vida. Aqui ele ainda está como ladrão, um ladrão impetuoso, que já tem seus grandes feitos em Zamora, na cidade dos ladrões, e que se tornou presunçoso. Ele é muito melhor do que os outros. E a sua presunção e seus grandes feitos começam a atrapalhar outros ladrões. Por quê? Porque os feitos do Conan fazem com que os detentores de riquezas aumentem a segurança. O Conan começa a atrapalhar por causa disso e ele também começa a despertar inveja nos outros. É justamente essa situação e também somar o fato dele invadir o tesouro e deitar com a concubina de uma autoridade da cidade que vai fazer com que a trama se desenrole. A trama, ela segue num certo vai e vem do Conan em Zamora, cidade dos ladrões. E, inclusive, ele vivencia uma aventura em umas ruínas sombrias, enfrenta uns seres que lembram um sapo, sapos gigantes. Vai ter uma situação assim, uma situação bem sinistra, até como a gente pode dizer, uma pegada aí que tem um quê de Lovecraftiano. Depois as ruínas apresentam até mais perigos. Esses são os perigos iniciais, que ele vai enfrentar esse salão dos mortos. E essa história aqui, nessa história, é mostrada um personagem também que reflete um pouco esse vai e vem. Ora ele é aliado, ora é adversário, depois ele volta a ser aliado. E a estrutura, ela é como dos outros arcos. Nós temos um conto inicial que é adaptado, um conto do Robert Howard, e esse conto ele é ampliado, ele ganha um antes e um depois. E é justamente esse antes e depois que vai dar o tom cronológico da série. O desenvolvimento,
por isso que eu disse que aqui me parece o ponto mais aquém, o ponto mais baixo da série até agora. O desenvolvimento ele me pareceu menos amarrado nessas indas e vindas. Tudo soa menos orgânico. O personagem às vezes parece um pouco barata tonto. Falo, cara, o Conan fica indo pra lá e pra cá. E bom, ele é tão sagaz, ele parece um pouco perdido. Claro que a gente pode dizer, dá pra justificar o momento que ele tá vivendo na história. Mas a coisa me parece bem menos amarrada e construída. E como eu disse, é compreensível. 3 roteiristas botaram a mão nisso aqui. O próximo encadernado que está nesse ônibus, né, que é Inimigos em Casa, ele tem roteiro só do Timothy Truman. Aí vai dar para comparar um pouco melhor como que a coisa realmente fica. Como que esse legado do Buzz aqui é assumido pelo Truman. Aqui realmente é um momento de passagem, é compreensível. É compreensível ter esses problemas, assim. Mas ainda assim é uma história bacana e muito bem desenhada. Inclusive, o Cary Nord, ele cria sequências que são bem distintas entre si. Algumas sequências dele ficam bem sinistras, mais escuras. Claro que aí tem o mérito do colorista também. Mas vamos lá, né? Vamos seguir. Aqui é o fim do momento, então, dessa fase do Conan da Dark Horse. E a história como um todo, ela termina com uma espécie de cavalo de Troia. Eu não vou dizer o que é, não é numa cidade, mas o Conan passa a lidar com algo que ao mesmo tempo é aliado e ao mesmo tempo pode trazer um grande mal a ele. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido depois. Algo que eu joguei muito interessante nesses 2 primeiros arcos desse encadernado foi a própria Zamora, a própria cidade dos ladrões. Por que essa cidade é a cidade dos ladrões? Nós vemos muitos ladrões lá nas tavernas, tem muitos ladrões, esses ladrões eles estão sempre roubando os ricos da cidade. Só que esses nobres, tal como são mostrados aqui, não são muito justos não são flor que se cheire não. Eu fiquei até pensando, na verdade, por que eles continuam morando nessa cidade? Essa cidade é tão complicada, essa cidade é tão difícil, é tão... Bom, é cheio de criminosos, por que eles continuam morando lá? Alguma coisa deve ser bom para eles. Inclusive, a gente vê os ladrões nessa cidade, eles tendo certo medo desses nobres. Alguns são intocáveis, eles não querem roubar tais lugares. Há mais de um lugar intocável na cidade. Então, os ladrões eles parecem, na verdade, mais peixes menores que ficam catando o resto que cai da boca dos tubarões. Soa muito isso. E os roubos não alteram o status quo, os ricos continuam ricos. O Conan, nessa história, ele até consegue desferir uma espécie de golpe que muda um pouco a dinâmica do poder, dos detentores do poder, mas ainda assim o status quo permanece. Fiquei pensando que, a partir de alguns detalhes da trama, que talvez nós possamos pensar num ecossistema do crime, que aqui não é desenvolvido, porque a gente vê a história a partir do ponto de vista do Conan, que é um pé rapado nessa trama aqui. Ele é um ladrão pé rapado, que está roubando dos ricos. Mas a gente possa pensar num ecossistema do crime e a cidade, que estrutura essa cidade de cima a baixo. Sabe? Esses nobres eles seriam criminosos também, que seriam roubados por criminosos menores. O crime seria a estrutura de Zamora. Eu gostaria, claro, assim, falar que gostaria de ver isso desenvolvido, não sei, porque o objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é contar a aventura do Conan, mas isso fica intuído e, ao meu ver, soou interessante. Como eu disse, isso é uma intuição minha a partir de alguns detalhes da trama, mas eu achei esse ambiente de Zamora, pensar uma cidade estruturada pelo crime, e que na verdade você tem os grandes tubarões. Talvez quando a gente fala cidade dos ladrões, não seja esses ladrões perrapados como o Conan, sejam os grandes ladrões que talvez tenham esses esquemas aí na era iboriana e Zamora desse uma certa, vamos colocar assim, imunidade, algo desse tipo. Enfim, fiquei pensando a partir de detalhes na trama. Como eu disse, é legal, mas dado que vinha antes, fica aquém. Vamos ver agora o começo da fase de fato do Timothy Truman, num arco que ele pensou aí sozinho. Mas assim, ainda continua sendo meu Conan favorito. Continua sendo meu Conan favorito, é realmente uma grande saga sendo contada. Mas tá aí minha visão. Logo logo a gente sai aqui no canal o vídeo sobre a terceira e última parte desse ônibus, que a Mitos vi numa live que é semestral, né, sai 2 por ano, e eu vi a Joana da Mitos dizendo que por enquanto o contrato permite isso.
quem sabe, né? Bom, se aqui saísse quadrimestralmente seria bem legal. Gosto muito desse modelo. Capa cartonada, muitas páginas, 400 e tantas páginas, enfim, né? Quem sabe. Bom, e esse é o meu desejo. Claro que para outros pode ser que o olhar seja distinto. É porque eu realmente estou curtindo. Daqui a pouco acho que a próxima história desse ônibus aqui para mim é inédita. Essa que eu li agora, desse encadernado também, eu ainda não havia lido. Mas aí a fase do Timothy Truman eu li praticamente todas, saíram naqueles encadernados que a própria Mythos lançou. Mas eu fico doido que chegue até o que não saiu no Brasil ainda. Não saiu no Brasil ainda. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar. Peço que se você gostou do vídeo, você curta, você comenta, você compartilha, aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon, tem na descrição desse vídeo. Vou deixar tanto o link geral da loja, quanto o link pro Ônibus do Conan. É vendido lá, tá sempre com algum desconto, caso alguém tenha interesse. Se usar esse link, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. É o que dá a sustentabilidade econômica do Ministério dos Quadrinhos, né? Enfim, minha gente, jabá feito. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.